Olá pessoal, olá malta! A história que eu vou contar hoje aconteceu em Portugal. Já deixa seu like, ativa o sininho, me segue nas redes sociais, que o caso de hoje é aquele do menino que desapareceu em Portugal. No dia 4 de maio de 1998, em Lousada, uma senhora chamada Filomena Teixeira recebe uma ligação do tutor do seu filho. Isso foi mais para o final da tarde, por volta das 17 horas, e ele queria saber o porquê o filho dela não havia ido para a aula. O filho de Filomena se chama Rui Pedro e na época dos fatos ele tinha 11 anos de idade e não era normal ele faltar às aulas. Por isso o tutor achou estranho e resolveu ligar para a mãe. A mãe, ela foi procurar o filho num terreno que tinha atrás do trabalho dela, porque naquele dia mais cedo o Rui tinha pedido para ela se ele podia encontrar com um amigo dele chamado Afonso Dias, e a mãe havia dito que não, que era para ele ficar ali naquele terreno brincando com a bicicleta. Após a ligação, a mãe foi no terreno procurar pelo Rui, porém ela não encontrou apenas a bicicleta. Ela então chamou a polícia. A polícia foi até o local e também foi conversar com o Afonso Dias. O Afonso Dias, na verdade, era um homem de 21 anos na época e ele era conhecido da família. O Afonso ele negou que tenha visto o Rui Pedro naquele dia, porém algumas testemunhas disseram que viram o Rui entrando no carro do Afonso aquela tarde. O carro que elas viram, na verdade, não era o carro do Afonso, e sim o carro do irmão do Afonso. E quando a polícia foi questionar o irmão, ele disse que havia emprestado o carro para o Afonso naquele dia, pois o carro dele estava em revisão. Enquanto a polícia questionava o Afonso, o avô do Rui apareceu e desesperadamente ficou perguntando para o Afonso aonde estava o neto dele. Porém, o Afonso disse que ele não sabia e ele começou a chorar e disse a seguinte frase: "Se querem encontrar o menino, fechem as fronteiras." E é claro que essa frase soou ali um sinal de alerta na cabeça de todos que ouviram aquilo, que era bastante estranho, porque teria que fechar as fronteiras, sendo que o Afonso tinha dito que não sabia onde ele estava e também não tinha visto o Rui naquela tarde. O Rui Pedro ele nasceu em 28 de janeiro de 1987 em Lousada, Portugal. Seus pais são Filomena Teixeira e Manuel Mendonça, e ele tem uma irmã mais nova chamada Karina, e na época dos fatos, a Karina tinha 8 anos de idade. O primo do Rui Pedro, ele disse que no dia anterior o Afonso havia convidado ele e o Rui Pedro para ir conhecer algumas prostitutas num local que se chamava Quinta da Costilha, em Lustosa. Uma testemunha afirma ter visto um menino que parecia Rui Pedro junto com um homem em um condomínio fechado. Porém, a polícia foi verificar essa informação somente uma semana depois. Em um dado momento, a família recebeu uma ligação do menino que estava chorando muito, do qual a voz parecia sim ser do Rui Pedro, porém a polícia ela não rastreou a ligação. Um jornalista português chamado Nuno Rogério foi fazer um passeio na Euro Disney com a sua família. E lá eles aproveitaram muito o dia, tiraram diversas fotos. E quando ele chegou em casa e foi rever essas fotos, numa das fotos algo chamou a atenção dele. A foto era essa, e muita gente acha que esse menino que está sentado no banco atrás do Nuno e da família dele se parece muito com o Rui Pedro. Inclusive, a mãe do Rui Pedro disse que ela também acha que parece muito com o filho dela. Em setembro de 1998, a polícia britânica, junto com a polícia americana, descobriu uma rede de pedofilia chamada Wonderland Club. E nisso eles encontraram diversos materiais de crianças sendo abusadas
e entre esse material tinham fotos de um menino que parecia muito com Rui Pedro. Foi também descoberto que um dos membros dessa rede de pedofilia, o pedófilo conhecido como Irish Davy, residia no Algarve, em Portugal, nessa época. Em 2011, o Afonso Dias foi a julgamento e, durante o julgamento, uma prostituta testemunhou que no dia do ocorrido, ela viu o Afonso e ele estava num carro Fiat Uno, que é o mesmo modelo do carro do irmão dele. Ao ficar a sós com o menino começou a chorar muito. Ela disse que então perguntou o que estava acontecendo e ele disse que ele não queria estar ali e que a mãe dele não sabia onde ele estava. Ela então aguardou alguns minutos, disse que eles não tiveram relações, então acompanhou ele até de volta ao carro. E ela acredita que dali os dois partiram para um bordel que há nos arredores. Na época ela não sabia nem o nome do Afonso e nem o do Rui Pedro, porém depois, quando esse caso começou a se tornar público, ela viu as fotos e percebeu de quem se tratava. Ela também disse que na época ela foi até a polícia relatar o que tinha acontecido, porém a polícia não levou adiante o relato dela. Aqui talvez seja importante referir que em 2002 houve um escândalo envolvendo a Casa Pia de Lisboa. A Casa Pia é uma instituição que acolhe menores órfãos e crianças carentes, e nesse escândalo esteve envolvido o nome de diversos políticos e pessoas influentes relacionados ao abuso de menores. Ao todo foram 6 anos de julgamento, 461 sessões e 981 testemunhas. E esse caso foi uma das causas para a reforma penal de 2007 em Portugal. O álibi de Afonso era de que no dia do desaparecimento do Rui Pedro, o Rui Pedro não havia estado em seu carro e que ele havia feito uma pequena viagem até a cidade de Passos de Ferreira e lá ele ficou no seu carro por um tempo em frente a uma farmácia. Depois ele resolveu passear pela cidade e, por último, foi até a casa de sua namorada. O Afonso Dias ele tinha contatos na Holanda e na Bélgica e quem pagou para tirar a sua carteira de motorista foi um holandês. Em 2019, a Holanda tornou-se o país que hospeda quase metade das imagens de pedofilia do mundo. No dia 3 de outubro de 2014, o Afonso ele foi condenado a 3 anos de prisão pelo sequestro do Rui Pedro durante a tarde do seu desaparecimento e não propriamente pelo seu desaparecimento. Ele cumpriu uma sentença de 3 anos que foi reduzida para 2 anos por bom comportamento. E no dia 29 de março de 2017, o Afonso Dias foi libertado. O Afonso sempre manteve a sua inocência e disse que foi vítima de uma grande injustiça. E uma curiosidade é que a filha de Nuno Rogério, que aparece nas fotos da Euro Disney, chamada Inês Rogério, anos mais tarde se tornou advogada dos pais do Rui Pedro. Em 2019, após 20 anos do desaparecimento, foi declarada a morte presumida de Rui Pedro, fazendo com que atualmente o Rui Pedro não seja mais procurado pela polícia. Porém, é claro que o mistério continua e a dona Filomena, a mãe do Rui Pedro, ela diz que sente em seu coração que o seu filho está vivo. Ela disse também que não lhe incomoda falar sobre o desaparecimento e que ela sempre está a falar do Rui Pedro. Em 2007, a Filomena criou uma associação para crianças desaparecidas, chamada Associação de Familiares de Crianças Desaparecidas. A mãe do Rui Pedro, ela escreveu 2 cartas para o filho, uma delas em 2014, que dizia: Meu filho, faz amanhã 16 anos que não te vejo, e depois desse tempo todo ainda espero por ti.
Espero e esperarei até que me digam algo de ti. Este tempo todo, imagino-te crescendo, tornando-te um homem, e eu aqui, parada no tempo à tua espera. Nunca deixarei de te esperar. De uma forma ou de outra, os dias sucedem-se. Muitos já partiram, outros nasceram e cresceram enquanto estiveste fora. Outros vão nascer em breve, sabias? Há tanta coisa para te dizer, tantas promessas a cumprir, que não vão chegar os restos dos meus dias para realizar. Volta. Estamos aqui todos à tua espera, tal como naquele fatídico dia 4 de março de 1998. Se não quiseres falar, basta um abraço. Tu sabes dar tão bem abraços. E beijos pequeninos. Bem sei que estás crescido, mas a mim não vais negar. Tenho tentado tudo para suportar a tua ausência, tudo mesmo. Às vezes digo a mim própria que é um pesadelo e que eu vou acordar a qualquer momento e tu estás aqui. Depois abro os olhos e a realidade atordoa-me os sentidos. Não estás. E não posso fazer nada. Sabes, já nem rezo, olho para o vazio e mentalmente pergunto por ti. Já nem sei quem sou ou no que me tornei. Um fardo para uns, uma lunática para outros. Dizem que sou forte, quando eu sou tão frágil. Imagina tua irmã o que tem de suportar. E ser a filha mais maravilhosa que alguém poderia ter. Porque é nisso que ela se tornou, Pedro, num ser humano espantoso. Tens de ter orgulho nela. Vês, filho, o que eu tenho para te dizer não chega a uma carta. Como faço para comunicar contigo? A tua irmã está à distância de um telefonema. Basta-me saber que está bem. Contigo faria igual, só quero que sejam felizes. É pedir muito, filho? Quando puderes, juras que me responde? Eu continuo aqui à espera. Um abraço do tamanho do mundo da tua mãe que te adora e não sabe o que fazer sem ti. PS, estou a escrever-te do teu quarto. Teu pai acabou de entrar. Ele trabalha muito e sente muito também a tua falta. Só não sabemos como te dizer. Daí a carta. Desculpa se é muito longa, mas juro que se tu vieres, eu não te canso. Eu calo-me e basta-me o teu olhar no meu. Adoro-te, mãe. Em 2005 foi lançado um longa-metragem chamado Alice, que é inspirado na história de Rui Pedro. E esse foi o caso de hoje. Deixe um comentário me dizendo o que vocês acharam do caso e o que vocês pensam que aconteceu com o Rui Pedro. E é isso, até o próximo vídeo.